Alegria é poder no final do dia encontrar minha família, meu lar, quem tanto ama me esperar. E saber que esta é uma riqueza que possuo. Minha família, meu lar, meu céu, meu mar. O infinito não seria suficiente para mostrar a imensidão do amor do meu lar. O mais profundo oceano é incapaz de esconder a grandeza deste amor em meu ser. Família, você é vida. Família é alegria. Família, esperança, união e força, tão linda como o sorriso da criança. Alegria é poder no final do dia encontrar minha família, meu lar, quem tanto ama me esperar. E saber que esta é uma riqueza que possuo. Minha família, meu lar, meu céu, meu mar. O infinito não seria suficiente para mostrar a imensidão do amor do meu lar. O mais profundo oceano é incapaz de esconder a grandeza deste amor em meu ser. Família, você é vida. Família é alegria. Família, esperança, união e força, tão linda como o sorriso da criança. Boa tarde! Boa tarde, pessoal! Estamos aqui mais uma vez nessa tarde maravilhosa para o nosso estudo do livro Nosso Lar, capítulo 7, as explicações de Lísias. Boa tarde, Moisés. Boa tarde, Margarete. Boa tarde, Érica. E boa tarde a todos vocês que já entraram no programa. Hoje nós vamos estudar as explicações de Lísias. E, como sempre, o Clarencio dando aqueles ensinamentos, né? Assim, com certo rigor, mas com muito amor, para que o André Luiz possa entender o que faremos nós depois com nossas queixas, quando chegarmos ao plano espiritual. Então, vamos lá dar uma boa tarde aqui para o pessoal. Vamos ver quem já está por aqui. Moisés já deu sua boa tarde a todos. Agora, Ana Maria de Luna, boa tarde para todos da Oficina Espírita. Boa tarde, Ana Maria. Bem-vinda aí para o nosso estudo. Moisés, Maus, um programa da família. Maus não, Moisés. Ó, já deu problema aí. Ó. Saiu o Mauzinho. O Mauzinho. O computador tá com... Ana Maria está dando boa tarde para todos nós. Lúcia Helena Moderno, boa tarde. Boa tarde, Lúcia. Mais um mês aí começando, né? Parece que foi ontem que nós estávamos juntos, comecinho de janeiro, já estamos aqui no dia 1 de fevereiro, né? No segundo mesinho do ano. Boa tarde, Érica. A Érica está aí já para anotar os nomes para as nossas ararinhas, para os nossos estudos. Boa tarde, Érica. Um abração também para você. Deixa eu ver quem mais está por aqui. O Moisés andou dando boa tarde. A Sônia Bonfim. Boa tarde, família Oficina Espírita. Boa tarde, Sônia. Bom, vamos ler então a nossa mensagem antes da nossa oração, que vai nos ajudar nas nossas reflexões de hoje. Essa mensagem
foi dita pelo espírito Joana de Ângeles. Diz assim: pensamentos. A ação do pensamento sobre a saúde é incontestável. Vejamos alguns exemplos. A ansiedade estimula a secreção de adrenalina, que sobrecarrega o sistema nervoso e o descontrola. O pessimismo perturba o aparelho digestivo e produz distúrbios gerais. O medo, a revolta, são agentes de úlceras gástricas e duodenais de curso largo. Da mesma forma, a tranquilidade, o otimismo, a coragem são estimulantes que trabalham pela harmonia emocional e orgânica, produzindo salutares efeitos na vida. O homem se torna o que pensa, portanto, o que quer. Os pensamentos emitidos atraem ou sintonizam outros semelhantes, nas mesmas faixas de ondas mentais, por onde transitam as aspirações e os estados psíquicos de toda a humanidade. Adicionados a estes, temos as mentes dos desencarnados que se intercomunicam com os homens, vibrando nos climas que lhes são afins. Acostuma-te a pensar de forma edificante. Assume uma postura vitoriosa. Atrai pensamentos salutares. O cérebro é antena que emite vibrações e as capta incessantemente. Irradia ideias do bem, do progresso, da paz e captarás por sintonia equivalentes estímulos para o teu bem. Quem pensa em derrota já perdeu uma parte da luta por empreender. Quem cultiva o insucesso dificilmente enfrentará os desafios para a vitória. A cada momento, adicionas experiências novas às tuas conquistas. A todo instante, pensa corretamente e somarás força psíquica para o êxito da tua reencarnação. Grande mensagem do espírito do Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco, no livro Episódios Diários. Esse livrinho aqui, ó, Episódios Diários. Tá bom, gente? Então, vamos ver como é que estão os nossos pensamentos, nossas vibrações e aproveitar a receita de Joana de Ângeles. Moisés agora vai fazer a prece das fraternidades para o nosso início do nosso estudo do nosso lar. Então, coloque o seu copinho de água aí do seu lado, para esse nosso evangelho, e vamos às nossas vibrações agora também, para a nossa aguinha. Primeiro, nós temos que desejar esses pensamentos, né? Acima de tudo, nós temos que ter a nossa boa vontade, que nada sem a boa vontade é conseguido. A prece das fraternidades. Nosso divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestiais, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Assim seja. Isso aí. Deixa eu ver se tem mais gente aqui. Sônia Bonfim, a Vanessa, que acabou de chegar. Boa tarde, Margarete Moisés, todos que acompanham mais uma tarde de estudos. Abraço, Vanessa. Bem-vinda de volta. E a Érica ali está respondendo para todo mundo, dando seu likezinho aí. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Vamos ao livro Nosso Lar. Nós tínhamos terminado deixa eu tirar aqui o banner, peraí só um pouquinho aqui, para
a gente ficar melhor aqui no banner. Nós tínhamos terminado o capítulo 6, quando o encontro do Lísias e o Clarencio vieram visitar o André Luiz, perguntaram, né? O Lísias perguntou se ele estava melhorzinho, aí o André Luiz começou a descer aquela lamentação, que estava com saudade da família, que tinha completamente se esquecido das bênçãos que ele estava recebendo ali em nosso lar. Então, ele começou no processo de lamentação. E aí, o Clarencio fez com que o André Luiz refletisse sobre aquela atitude e mudasse o seu padrão mental. E ele termina o capítulo perguntando de novo para o André Luiz, né? Então, como passa? Melhor? E a resposta dele foi essa: vou bem melhor, para melhor compreender a vontade divina. Então, ele estava voltando nesse padrão. Então, hoje, Lísias vai trazer algumas explicações para o André Luiz, tá? Que ele também está precisando novamente, mais esclarecimentos, porque a gente lembra que o Lísias, ele se apresentou não como um enfermeiro, ele se apresentou como um visitador. E além de cuidar da parte do corpo perispiritual dos pacientes que ele cuidava, que eram 80, ele também fazia esse trabalho de orientação espiritual, psicológica, emocional. Então, agora vem o Lísias aqui conversar com a gente de novo nesse capítulo 7. Vamos ler, Moisés? Vamos mais um estudo bem aprofundado sobre o capítulo anterior. Nós vemos que o Clarencio acabou falando com muita firmeza com o André Luiz para começar a colocá-lo como uma pessoa normal, porque o André Luiz se queixava que era uma pessoa que acaba sofrendo muito por todos esses problemas que ele passou, né? Ele falou com muita clareza, mas, sobretudo, com muito amor. As explicações de Lísias, capítulo 7. Repetiram-se as visitas periódicas de Clarencio e a atenção diária de Lísias. À medida que procurava habituar-me aos deveres novos, sensações de desafogo me aliviavam o coração. Diminuíram as dores e os impedimentos de locomoção fácil. Notava, porém, que as recordações mais fortes dos fenômenos físicos me voltavam à angústia, o receio do desconhecido, a mágoa da inadaptação. Apesar de tudo, encontrava mais segurança dentro de mim. Vamos comentar esse capítulo? Então, ele progredia cada vez mais. Vamos se lembrar que ele ainda sentia muitas dores pelo seu corpo e que até um pouco tempo atrás ele não conseguia nem ficar em pé, senão amparado. Mas agora, com o passar do tempo e os conhecimentos, ele começava a se fortalecer. Ele já não necessitava do amparo para se levantar, apesar que a cabeça dele ainda estava muito confundida. Então, a gente viu aí nesse início que o Lísias e o Clarencio continuavam visitando o André Luiz, né? Praticamente diariamente. E ele comenta assim, que quando ele começou a habituar-se aos deveres novos, ele sentia alívio no coração. Ou seja, né? Quando ele começava a cumprir seus deveres, a se ocupar de coisas melhores, mais altruístas, a fazer algo por ele mesmo ali, o coração dele aliviava. Quando ele voltava a ter as recordações do passado, ele entrava num processo de angústia, como ele fala aqui, de medo, de mágoa. Por quê? Porque ele acionava uma memória do passado.
E essa memória do passado lhe causava dor. Então, toda vez que ele voltava e acionava essa memória do passado, ele sentia aquele sofrimento que ele viveu. Quando ele se ocupava com algo melhor, o coração ficava aliviado. Então, essa é uma das grandes lições que ele está colocando para a gente, né? Para você ter essa segurança interna, né? Ele diz assim, que quando ele estava no cumprimento dos seus deveres, ele conseguia se locomover bem. Ele conseguia ter confiança dentro dele. Ele melhorava, como Moisés falou, ele dava aquela melhorada. A hora que ele voltava para essas memórias do passado, a saudade da família, o que ele viveu, que se colocando naquela poço de lamentação de novo, ele sentia as emoções vividas quando ele estava nessas circunstâncias. Então, a memória do passado era trazida para o presente. Por isso que desde o capítulo anterior, lembra, Moisés, quando o Clarice falou para ele, se for para falar do passado, eu não vou comentar nada, mas se você quiser auxílio para o agora e para projetos futuros, conte com a gente. O que foi, foi. Aqui é um novo começo. Exatamente Recomeço. isso. Então, essa era a lição aí. Tá? Então, toda vez que a gente faz isso, a gente fica rememorando, né? Ai, a época que eu vivi antes, porque era assim, aí se traz aquele sentimento saudosista. Se ele te traz angústia, se ele te traz medo, se ele te traz sentimentos assim de aflição, você não pode ficar nessa memória. Porque senão você aciona outras memórias de outras vibrações de outras pessoas e do próprio planeta, e isso se intensifica em você. Ok? Qualquer comentário, gente, fala aí, tá bom? Vamos lá. Continuando, Moisés. Deleitava-me agora, contemplando os horizontes vastos, debruçado às janelas espaçosas. Impressionavam-me, sobretudo, os aspectos da natureza. Quase tudo melhorada cópia da terra. Cores mais harmônicas, substâncias mais delicadas. Forrava-se o solo de vegetação. Grandes árvores, pomares fartos e jardins deliciosos. Desenhavam-se montes coroados de luz, em continuidade à planície onde a colônia repousava. Todos os departamentos apareciam cultivados com esmero. A pequena distância, alteavam-se graciosos edifícios. Alinhavam-se a espaços regulares, exibindo formas diversas. Nenhum sem flores à entrada, destacando-se algumas casinhas encantadoras, cercadas por muros de era, onde rosas diferentes desabrochavam aqui e ali, adornando o verde de cambiantes variados. Aves de plumagens policromas cruzavam os ares e, de quando em quando, pousavam agrupadas nas torres muito alvas, a se erguerem retilíneas, lembrando lírios gigantescos rumo ao céu. Então, vou fazer um pequeno comentário a respeito disso, apesar que eu acho que todos vocês que assistem o programa não conheceram, por exemplo, a Beneficência Portuguesa, não conheceram a própria Santa Casa de Saúde, não conheceram o Guilherme Álvaro, porque esses hospitais, antigamente, eles tinham aqueles quartos enormes e ficavam, às vezes, duas pessoas adoentadas na cama. Eu não sei se alguém é desse tempo. Com o passar do tempo, com o passar dos anos, a Santa Casa começou a
todos esses hospitais começaram a diminuir assim, a quantidade de quartos. As janelas eram enormes naquele tempo. O doente se alojava na Santa Casa ou qualquer outro hospital, e olhando para aquelas janelas, eles viam um local muito bonito lá fora, cheio de árvores e tudo mais. O plano espiritual, aqui o nosso lar, ele tem um hospital com quartos enormes para um doente que lá se aloja. O nosso lar é enorme. Então, o doente, para se sentir melhor, ele olha através da janela, daquelas grandes janelas, que irradiam o sol, que irradiam tudo mais, e vem aquelas árvores frondosas, vem aquelas plantas, muitas vezes, se bem que parecidas com as que a gente tem aqui na Terra, mas muito bem cuidadas, dando um aspecto alegre, porque é uma coisa que vai reanimar todo doente que lá se encontra. É que nem eles dizem, aves de plumagens policromas. Plumagens policromas deve ser mais ou menos assim, tipo de, como se fossem aves que tivessem aqueles desenhos que é uma girafa, alguma coisa assim, onde o sangue da pessoa aparece mais os glóbulos vermelhos do que os brancos. Isso adorna as pessoas e dá um ambiente de muita tranquilidade. Então, ele estava vivendo esse momento agora, né? Um momento que para ele era um momento alegre, para quem passou tanto tempo no umbral, né? Então, a gente vê aí, né, Moisés, que quando a gente olha a colônia Nosso Lar, a gente vê assim que ela tem muitos pomares, muitas árvores, jardins, tem planície, quer dizer, que tem um relevo, tem aves, que ele fala aves de plumagens policromas, todas as entradas são floridas. Então, é um espaço muito bonito, muito bem cuidado. Não fala aqui de luxo, fala aqui de simplicidade. Organizado, muito trabalho, muita harmonia, muita beleza. Quem cuida disso? Os moradores de Nosso Lar. Então, descuido, desleixo, falta de higiene, isso acontece nas zonas mais umbralinas. Nesses espaços mais espiritualizados, eles não têm essa característica, né? Porque disciplina, ordem, harmonia, equilíbrio são padrões de espíritos mais evoluídos. Então, eles buscam isso no Nosso Lar. E não deixam de ter o contato com os elementos da natureza, que é o contato com o divino. Então, a natureza é muito presente em Nosso Lar, muito respeitada e muito bem cuidada, né? Porque tem essa necessidade. Então, quando o André Luiz ele estava no cumprimento dos seus deveres, né? A gente fala dessa questão do dever, né? Então, onde você fica o maior tempo possível é onde você tem que cumprir os seus deveres. Aí a gente tem dever aonde? Na família, dever profissional, dever de estudante, dever social, dever com os vizinhos. Então, é um local em que a espiritualidade conta com a sua atuação, com o seu propósito. Então, quando você está ali vigilante, atento ao que está acontecendo, observando o que está à sua volta, você está no cumprimento dos seus deveres. Porque a hora que houver uma necessidade, a hora que houver uma oportunidade de auxílio, de ajuda, você vai estar ali. Você está presente, você não está ausente. Então, ele conta isso aqui para a gente, né? Dessa simplicidade de Nosso Lar. Né? Simplicidade, humildade, e esse contato, né, Moisés? Com o natural, com a natureza, com os animais. A gente fica pensando, tem animais, tem aves no mundo espiritual? Tem. Tem edifícios? Tem. Lembrando que a colônia Nosso Lar
ela é muito próxima da crosta. Então, ela ainda tem as características materiais. Tá? Vamos chegar a isso. Hã? Vamos chegar daqui a pouco a isso. Vamos chegar nisso, né? Deixa eu dar só um oi aqui, que chegou também o Paulo Sakai. Boa tarde a todos. Boa tarde, Paula. A Vanessa fez um comentário aqui. Ainda me acontece o mesmo. Eu fico até encoleirizada, daí eu paro e faço prece. Mas é preciso ter autodomínio mesmo. Ela está falando daquele momento que nós estávamos falando das memórias que vêm do passado, né? É isso mesmo. Aí vem aquela memória, ou vem aquela situação que você viu que você não gostou de fulano, aí você já entra naquela agitação interna, aí você tem que sair disso, porque isso não é bom. Aí a Ana Maria de Luna diz assim, ó, os quartos eram grandes, com 6 camadas, deve ser 6 camas, vezes 8, todos davam para um corredor e não tinham portas, eram cortinas, 2 vitrôs grandes de vidros, o banheiro no corredor, isso na Santa Casa de Santos, depois foi mudando, quartos menores, com 2 camas, banheiro dentro do quarto, chamadas enfermarias de convênio. É isso mesmo, Ana Maria. Então, tudo também vai se adaptando, tudo vai melhorando, a partir do momento, né, que o ser humano vai se espiritualizando mais, se humanizando mais, sentindo mais a problemática do outro, ele também vai se harmonizando no externo. Não é isso, mas é isso? É isso, lembrando que o André Luiz, nesse momento, ele tinha que ficar sozinho neste quarto, frondoso, por causa do problema dele e a recuperação dele. Porque se, de repente, ele fica num quarto com outro morador que também tem esses resquícios do passado, ia ser mais difícil para que eles pudessem se harmonizar com o presente, né? Então, o tratamento do André Luiz, de outros tantos, que lá se encontravam no plano espiritual, tinha que ser nesses locais de campo aberto. Imagine vocês, uma coisa interessante, se vocês viajarem para o interior, né, a gente sai aqui da capital, a gente sai aqui de Santos, só vendo prédio para tudo que é lado, sujeira nas ruas e tudo mais, a gente faz uma viagem para o interior, e de repente entra naqueles campos gramados, onde vocês veem as plantações, e no meio das plantações, imagine essa cena para quem já viajou. A gente vê uma espécie de floresta cortada de 800, 700 em 700 metros. Porque há necessidade de que se deixe nessas grandes fazendas uma parte de vegetação natural, para que elas possam trazer a chuva para o local também. E a criação das aves, né? Das aves, dos insetos que lá proliferam. Mas é uma beleza quando a gente vai para o interior e vê a beleza irradiante dos campos. Muita gente nunca viu essa beleza dos campos. Muita gente não viajou, não reparou, mas quando vocês viajarem, seja de carro ou de ônibus, que vão para esses locais onde existem as fazendas, os sítios, vejam a beleza que existe por lá. Imagine, então, quando a gente chegar no plano espiritual, que a gente vê isso tudo 100 vezes mais. Né? Ai, deve ser lindo, deve ser lindo. Vamos lá, mas é isso. Vamos, onde é que a gente está lá? Nós estamos aqui, das janelas. Das janelas largas, observava, curioso, o movimento do parque. Extremamente surpreendido, identificava animais domésticos entre as árvores frondosas enfileiradas ao fundo. Nas minhas lutas introspectivas, perdia-me em indagações de toda sorte. Não conseguia atinar com a multiplicidade de formas análogas às do planeta, considerando a circunstância de me encontrar numa esfera propriamente espiritual. Aí você está vendo aí o que ele está falando, Moisés? O que eu acabei de falar agora, porque as formas eram análogas. Quando a gente viaja, a gente vê coisas diferentes, né? E ele, André Luiz, que era um médico, que não saía do seu consultório, não saía assim, quando saía do consultório fazia coisas que não devia e chegava em casa a altas horas, ele nunca teve oportunidade de vislumbrar isso no próprio plano espiritual, né? Aí a gente vê aqui que ele estava extasiado, né? Ele estava fazendo uma introspecção dentro dele, mas ele estava fascinado
de ver como que ali no nosso lar onde ele estava, tinham formas semelhantes a que ele vivia quando estava encarnado. Ele nunca imaginava na cabeça dele, porque André Luiz nunca teve espiritualidade e religiosidade. Então, ele não imaginava ter animais no plano espiritual. Mas tem, gente, porque o princípio inteligente está em evolução. Então, tem animais em nosso lar. Tem prédios, tem aves. Então, a evolução não acontece só aqui, acontece no plano espiritual também. Então, é uma normalidade a gente ter isso lá. Então, eles estão lá. Só que eles não ficam por muito tempo, porque a gente sabe, né, que os animais precisam reencarnar logo, porque eles são sustentados por mentes humanas, seus tutores, que os sustentam no plano espiritual. E quando chega um determinado momento, eles precisam reencarnar para poder fazer o desenvolvimento do seu processo evolutivo. Então, a mente do cachorrinho é tipo uma mente de bebê. Ela vai sendo cuidada, né, até uma hora que ela vai seguir um outro caminhar. Mas fragmentada. É uma mente fragmentada, né? Pensamentos fragmentados. Então, o André Luiz estava extasiado, né, com aquela paisagem que ele não imaginava existisse no plano espiritual. Então, quando ele esteve no umbral, o umbral é um local físico, só que é um local físico de exteriorização da matéria mental das pessoas que ali vivem, das mentes que estão ali. Então, quando ele saiu dali, ele viu uma outra beleza. E ele está extasiado com essa beleza, que ele não viu essa beleza aqui. Se viu, ele não prestou atenção. Mas a gente olhar a natureza aqui no próprio planeta Terra, tem lugares maravilhosos, muito lindos, de uma riqueza natural belíssima. É que o homem não observa isso, né? Então, quando às vezes a gente vê no YouTube ou na própria televisão, né? Lugares maravilhosos da Terra, você fica olhando aquilo, você diz assim, nossa, quem criou isso, né? Existe realmente isso aqui no planeta onde eu estou vivendo, né? Umas formas físicas assim deslumbrantes, né? Então, tem um autor da vida, né, que criou tudo isso. E essas áreas, elas não estão ainda sobre a mão humana. Então, são áreas extremamente virgens e naturais e sustentam a energia planetária, né? Sustentam a nossa energia aqui. Então, é muito, muito bonito de se ver isso. Vamos lá, mais um pouquinho? Vamos ficar quietinho. Lísias, o companheiro amável de todos os dias, não regateava explicações. A morte do corpo não conduz o homem a situações miraculosas, dizia. Todo processo evolutivo implica gradação. Há regiões múltiplas para os desencarnados, como existem planos inúmeros e surpreendentes para as criaturas envolvidas de carne terrestre. Almas e sentimentos, formas e coisas obedecem a princípios de desenvolvimento natural e hierarquia justa. Você está vendo aqui, ó. Quando você morre, você fica diferente? Eu não fico, não. Não fica? Eu não. Eu fico só esticadinho lá. Só fica esticadinho, né? Bom. Mas quando você chegar no mundo espiritual, você vai chegar diferente do que você é aqui? Não, eu vou chegar eu lá. Do jeitinho que você é, né? Do jeitinho que eu sou. Por isso que a gente tem que estudar para ir se acostumando, porque uma coisa é certa. A morte é certa, né? Então, quando a gente for, a gente tem que já que nós tivemos essas oportunidades que estamos tendo aqui, vamos aproveitá-la para não esquecer. Vamos praticar o bem para não esquecer. Vamos nos solidarizar com todos para entendermos que somos todos irmãos, os que se foram,
os que permanecem e os que estão. O bem acima de tudo, porque quanto mais bem nós fizermos, quanto mais conhecimentos bons nós adquirirmos, tudo isso servirá para o nosso futuro. André nos abriu a porta, né? É interessante porque ele fala dessas questões que o nosso processo evolutivo implica gradações. O que quer dizer isso, né? É como se estivesse na escola. Você aprende uma determinada série, você vai mudando para outra série, você não consegue ir para uma outra, você não consegue ir para a universidade sem passar pela trajetória do primário, do ensino fundamental, né? Você não consegue fazer isso. Então, lá é assim, se você desencarna, você está acostumado à prática da caridade, do amor, se esforçando para fazer o bem, você consegue, lá no plano espiritual, estar numa faixa vibratória com afins, que também tenham o mesmo pensamento, a mesma forma de vida que você tem. Se você está acostumado à bebida, à maldade, à prostituição, você vai desencarnar, está exatamente como você é, e você vai se afinizar com ambientes que estão conectados com esse padrão vibratório que você tem. Então, não dá saltos. Por isso que ele fala aqui, ó. Há regiões múltiplas para os desencarnados e também para os envolvidos na carne. Então, hoje nós estamos aqui estudando o livro Nosso Lar. Nesse momento, aqui, agora, tem gente que está matando. Tem gente que está bebendo. Tem gente que está se metendo em violência. Está agredindo. Então, estamos criando causas. E vão ter efeitos. Quando vem os efeitos, a gente não quer. Então, são escolhas. Todo dia a gente faz escolhas. E essas escolhas também têm ligação e afinidade com os nossos parceiros, encarnados e desencarnados. E no mundo espiritual não é diferente. A colônia Nosso Lar é uma colônia, né, Moisés, próxima da Terra. Então, os espíritos que estão lá são espíritos também afinizados com aqui. Por isso que eles chegam lá, a gente vai ver mais para frente, os problemas que a colônia Nosso Lar teve nos próximos capítulos. Estou fazendo só um spoiler aqui, tá? Então, a gente precisa entender isso. Então, a mudança interior. Então, quando André Luiz estava no umbral e ele mudou o padrão mental dele, ele entrou numa outra faixa de vibração e ele recebeu a ajuda que ele precisava. Então, aqui ele fala exatamente isso. Tudo obedece a princípios de desenvolvimento natural e hierarquia justa. Então, cada um está no seu degrau evolutivo. Quanto mais superior você for, mais sutil você é. Mais belo você é. Por que hierarquia justa? Né, Moisés? Por que hierarquia justa? Porque ninguém vai receber aquilo que não conquistou. Como diz, né? A semeadura é livre. A semeadura é livre, mas essa não brotou. E a colheita é certa. É certa. Né? Então, tudo tem formas e coisas. Formas inferiores, formas superiores, de acordo com a evolução de cada um. Nem mais, nem menos. E nós vamos estar nos ambientes compatíveis com esse estado vibracional e mental nosso. Deu para entender aí, gente? Dá um oizinho aí. Vamos continuar, Moisés? Senão eu fico falando aqui, você também tem que falar. Vamos falar. Senão não deixo você falar. Traz um lenço que vai começar uma choradeira. Então vai. Preocupava-me, todavia, permanecer ali,
num parque de saúde. Havia muitas semanas, sem a visita sequer de um conhecido do mundo. Afinal, não fora eu a única pessoa do meu círculo a decifrar o enigma da sepultura. Meus pais me haviam antecipado na grande jornada. Amigos vários, noutro tempo, me haviam precedido. Por que então não apareciam naquele quarto de enfermidade espiritual para conforto do meu coração dolorido? Bastariam alguns momentos de consolação. Um dia, não pude conter-me e perguntei ao solícito visitador, o Lísias, né? Meu caro Lísias, acha possível aqui um encontro com aqueles que nos antecederam na morte do corpo físico? Como não? Pensa que está esquecido? Sim. Por que não me visitam? Na Terra, sempre contei com a abnegação maternal. Minha mãe, entretanto, até agora não deu sinal de vida. Meu pai, igualmente, fez a grande viagem 3 anos antes do meu trespasse. E aí, Moisés? E aí começou a choradeira. Bom, primeiro, no capítulo anterior, nós vimos que a choradeira se deu sobre o plano material. Ele ficava pensando na esposa dele, no filho dele, que ele queria que seguisse a medicina que ele fez, nas 2 filhas que ele tinha. Ele só pensava nelas, pensava o que teria acontecido com a esposa dele naquele tempo. Ele não ligava muito para ela, né? Ele era mais de fazer farra, mas tudo bem, era a família que ele constituiu. E agora já tendo entendido que aquele tempo ficou para trás, que ele devia ficar só com uma saudade da vida material que ele tinha, mas agora ele pensava, poxa, mas eu estou aqui, eu tive tanto amigo que desencarnou antes do que eu, o meu pai, a minha mãe desencarnaram antes do que eu e não estão vindo me visitar aqui. Por quê? Porque eles não estão vindo, porque a gente via que o padrão vibratório dele ainda não era conectado com a realidade, ainda tinha muito daquilo lá, somente eu. A vida dele era somente ele, né? Ele só pensava assim. Então, ele queria que... ele achou assim, que como o pai, né? A mãe já tinha falecido primeiro, depois o pai. Outros amigos dele já tinham desencarnado antes dele, e ele sabia disso, por que ninguém veio visitá-lo no hospital? Olha o carente no hospital, né? Cadê minha família, meus amigos? Por que ninguém veio me visitar aqui? Eu estou no plano espiritual, sei que morri, eles também morreram, deve saber como eu também, não é isso? Deve saber também. Por que ninguém veio me visitar? Por que será que ninguém ainda foi visitá-lo? Né? Aí o Lísias vai explicar para o André Luiz o porquê disso, né? Eu não vou falar nada, não. Né, Moisés? Não vou falar nada, não. Vamos deixar aí. Vocês sabem aí por que será que não visitou? Vamos ver agora o que vai acontecer? Vamos lá. Vamos lá, Lísias. Lá vai o Lísias. A explicação. O Lísias com todo carinho, todo cuidado. Você vê que o Lísias né? era um espírito assim de grande paciência. Né? É a grande virtude dos espíritos evoluídos. Tá, gente? Paciência, não guardam raiva, não tem rancor. Você viu que o André Luiz se comportou de uma forma inadequada, o Clarence e o Lísias voltaram no dia seguinte, continuaram a fazer a visita, não desistiram dele. Então, são espíritos que já adquiriram essa grande virtude, né, da tolerância, da paciência, da fraternidade, do amor ao próximo. Então, vamos seguir esses exemplos aí. Vamos lá, acontecer nos próximos capítulos. Moisés, mas não foge da câmera, Moisés. Você vai indo e foge da câmera. Vem para cá, Moisés. Pois note, esclareceu Lísias, sua mãe o tem ajudado dia e noite, desde a crise que antecipou sua vinda. Quando se acalmou para abandonar o casulo terrestre, duplicou-se o interesse maternal a seu respeito. Talvez não saiba ainda que sua permanência nas esferas inferiores durou mais de 8 anos consecutivos. Isso é um umbral, né? Ela, a mãe dele, né? Ela jamais desanimou.
intercedeu muitas vezes em nosso lar a seu favor. Rogou os bons ofícios de Clarencio, que começou a visitá-lo frequentemente, até que o médico da terra, vaidoso, se afastasse um tanto, a fim de surgir o Filho dos céus. Compreendeu? É isso aí. Vamos lá. Eu tinha os olhos úmidos, ignorava o número de anos que me distanciavam da gleba terrestre. Desejei conhecer os processos de proteção imperceptível, mas não consegui. Minhas cordas vocais estavam entorpecidas, com nó de lágrimas represadas no coração. Vamos parar um pouquinho aí, que já tem assunto aqui. Tem. Então, então foi explicado por Lísias que a sua mãe terrena, desde que ele estava acamado, sempre esteve com ele, sempre esteve ajudando André Luiz enquanto ele estava acamado. E isso antes de desencarnar, né? Mas antes de desencarnar, ela já estava lá, ela já sabia. Antes de desencarnar, ela já amparava o André Luiz no seu leito de morte, né? Ela sempre acompanhou. Após o desencarne, para onde foi ele depois daquela destruição do seu corpo físico? Ele teve que parar no umbral. E no umbral ele era chamado de suicida. A sua mãe nunca o abandonou, porque ela era de uma esplendorosa, ela tinha muita luz e ela sempre conversava com Clarencio em nosso lar, pedindo para o André Luiz. Pediu uma, pediu duas, pediu 3 vezes. Ela pediu diversas vezes para que Clarencio, que era quem tinha acesso ao umbral, era o Clarencio que tinha esse acesso, e o Clarencio sempre ia visitar o André Luiz. Porém, porém, o André Luiz estava fechado para o mundo. André Luiz, ele não tinha espiritualidade, ele não pensava em religião. Para ele, Deus não existia. Então, a alma dele era sempre completamente fechada, apesar de que Clarencio sempre lá estava com vibrações. Um dia, André Luiz finalmente falou a palavra Deus, e Clarencio estava lá. E quando André Luiz não aguentava mais e clamou por Deus, foi aí que o Filho da Terra começou a desaparecer e surgiu o Filho do Céu. Por quê? Porque aí, a partir daí, foi uma vibração muito grande e ele passou a acreditar em Deus, nosso Pai, nosso Criador. A partir daí, uma nova história. O André Luiz vaidoso, orgulhoso, deixou de ser, né? Teve que ceder para se tornar o Filho dos céus. O que quer dizer isso? Filho de Deus. Foi a hora que ele buscou o contato com o autor da vida, que deveria de ter um autor da vida, né? Quando ele foi lá para o fundo do poço e ele clamou por esse Deus, né? Por esse autor da vida. Então, aí, por isso que ele fala assim, que o médico da terra vaidoso se afastasse um tanto a fim de surgir o Filho dos céus. Olha que frase linda, né? Então, é isso que Deus está nos esperando, né? Quando nós nos afastemos dessa materialidade e nos despertemos na condição de filhos de Deus. E aí ele começou a ficar emocionado, né? Que diz aqui que os olhos estavam úmidos e ele queria conhecer, olha que interessante, os processos de proteção imperceptível. Porque você veja, ele teve proteção antes de desencarnar, a espiritualidade estava lá. A sua mãe estava lá antes dele desencarnar. A sua mãe e o Clarencio acompanharam ele durante todo o período umbral. Ele não viu nada. Não percebeu nada. Mas a gente tem que lembrar, sim, que os nossos anjos de guarda, espíritos amigos, queridos, amados, eles estão nos ajudando sempre. Sempre que eles podem, eles estão conosco, nos ajudando.
é que a gente não se conecta para saber, para sentir. Mas eles estão ali do nosso lado, às vezes numa intuição, numa ideia, num aviso, nos dando sinais para que a gente preste atenção, tome cuidado. E a gente não atende a isso. Né? Então, o André Luiz não conhecia esses processos de proteção imperceptível. Mas ele só vai começar a entender isso quando ele muda o padrão mental. Padrão Vibratório mental dele, né? Então, ele vai explicar um pouquinho o que são esses processos de auxílio imperceptível, que a gente não vê, mas a gente está recebendo esses auxílios sempre. Mais um pouquinho, Moisés? Vamos lá. No dia em que você orou com tanta alma, prosseguiu o enfermeiro visitador. Quando compreendeu que tudo no universo pertence ao Pai Sublime, seu pranto era diferente. Você viu o que é isso aí? Sabe o que é isso, Moisés? O choro dele era diferente. Quando ele entendeu, quando ele começou a orar. Oração com alma. Alma. Oração com ele alma. Entendeu que existia um Criador. Né? Gente, que será uma oração com alma, né? Às vezes não é aquela repetitiva que você faz, mas aquela que vem do fundo do teu coração. Aquela vale mais do que um Pai Nosso e um Ave Maria. Aquela que é um sentimento seu, aquilo que você faz, aquilo que você cria, aquilo que você pensa, aquilo que está na sua mente. Então, quando ele orou com essa alma, foi aquela hora, né, que ele estava lá no fundinho do poço, e ele conversou com Deus. É oração com entrega, como diz a Vanessa, né? Oração com entrega. Ele orou e abriu mesmo o coração, chorou, que ele nem viu quando o Clarence chegou. Então, é aquela conversa com Deus. Conversa mesmo, conversa. Conversa. Não adianta ficar pegando o livro e ler, orando, participar de todos os grupos, participar de todas as correntes de oração, se eu faço isso de uma forma mecanizada. Então, ele está dando exemplo aqui, né? O dia que você orou com alma, com tanta alma, né? Se despojando, como diz a Vanessa, né? Foi se despojando. Vamos lá, Moisés, vamos continuar mais um pouco. Não sabe que há chuvas que destroem e chuvas que criam? Lágrimas há também assim. É lógico que o Senhor não espere por nossas rogativas para nos amar. No entanto, é indispensável nos colocarmos em determinada posição receptiva, a fim de compreender a infinita bondade. Um espelho enfuscado não reflete a luz. Desse modo, o Pai não precisa de nossas penitências, mas convenhamos que as penitências prestam ótimos serviços a nós mesmos. Entendeu? Peraí, vamos parar aí. Vamos parar aqui, está grande. Então, vamos lá. Essa parte aqui, ó, Moisés. Lágrimas são como as chuvas. Lágrimas que destroem e lágrimas... Chuvas que destroem, chuvas que criam. E lágrimas são assim. Porque tem muita lágrima de crocodilo, né? O que é lágrima de crocodilo? Vocês e seus bichos, né? Vocês lembram que o Moisés gosta de dar bichinho aqui, né? Araponga, crocodilo. Lágrima de crocodilo, eu vou te explicar o que é. Então me explica. Quando uma pessoa muito rica morre, sempre aparecem 3 viúvas que nem existiam e começam a chorar no caixão. Ah, essa é lágrima de crocodilo? Isso é lágrima de crocodilo. Quando você chora por uma coisa, ou você berra por uma coisa, que você quer conseguir alguma coisa, não é uma lágrima de verdade, né? Agora, quando você tem uma lágrima de arrependimento, quando você tem uma lágrima de sentimento, quando você ora a Deus pedindo por alguma coisa, pedindo por saúde, pedindo por um parente que esteja adoentado e tudo mais, pedindo por um erro que você cometeu e você está pedindo desculpa, isso é uma lágrima de verdade. Mas existem aquelas lágrimas da revolta, da inconformação, também existem essas, pessoas, né? de pouco conhecimento. Da revolta, nessa principalmente. Então, essas, por isso que ele diz, há lágrimas. Há lágrimas Lágrimas que... e lágrimas. Lágrimas que destroem
e lágrimas que são boas e lágrimas que são ruins, né? Agora, interessante, né? Ele fala aqui que o Senhor, aí no caso Deus, né? Não espera para as nossas rogativas para nos amar. Quer dizer que Deus nos ama, independente do jeito que a gente é. Se você rezar um Pai Nosso, daquele que você tem gravado na cabeça, mas está olhando a novela na televisão, ou está escutando o jogo de futebol, ou está pensando em outra coisa, Deus vai te amar do mesmo jeito. Então, ele fala bem aqui, né, disso daí, né? Nós é que precisamos colocar o vaso da receptividade. Exatamente, né? Precisa ter uma ter a posição e saber o que a gente está orando. E é uma oração que tem que vir do fundo do seu coração. É saber, com certeza. Todos nós podemos conseguir isso. Desde que haja a nossa vontade, a nossa boa vontade. Agora, diz aqui que a gente não precisa de penitências, né? Não. Mas que elas prestam um auxílio para a gente, para as nossas reflexões, né? Penitências existiam antigamente, né? Que a pessoa se chicoteava, se fazia um monte de coisa, ou vai de joelho daqui de Santos até Aparecida, de joelho, né? Pela Via Dutra, né? Deus, não é isso que Deus espera da gente. Por isso que Jesus falava assim, né? Quando ele curava, ele dizia assim: vai, não peques mais. Vai, não peques mais. Porque se você continuar fazendo as mesmas coisas que você fazia, aí não adianta. Tudo volta novamente. Então, ele está dizendo aqui para a gente: vamos mudar esses padrões comportamentais. A gente fica repetindo os padrões, às vezes, de várias reencarnações, e não se dá conta disso. Então, a gente precisa fazer novas escolhas, criar novas causas para a gente colher novos efeitos. Então, é isso que ele está falando dos processos de proteção imperceptível. Se teu vaso não está aberto ali, receptivo para isso, a ajuda vem, mas nós não estamos vendo ajuda. Nosso vaso não está aberto para receber ajuda. A gente está dizendo, não sei se eu vou conseguir, não sei se vai dar certo, vai faltar. Então, o nosso vaso não está receptivo. Estou reclamando, estou achando ruim, estou brigando, estou discutindo. Como é que está meu vaso para receber isso? Né? Como é que está esse vaso da gente? Então, é isso que ele está colocando aqui para o André Luiz, né? Como está a sua receptividade? Né? Ele diz, um espelho enfuscado não reflete a luz. O que é um espelho enfuscado? É aquele espelho, você vai lá no seu chuveirinho, vai tomar seu banho, fica aquela neblina toda no banheiro ou no carro, com aquela chuva, fica tudo nublado lá dentro. Você está vendo alguma coisa direito lá fora? Você está vendo tudo meio atrapalhado. Então está ofuscado, você não está vendo a luz. Você tem que fazer o quê? Limpar aquilo, para poder enxergar. Então tem que tirar o que não serve, tem que tirar as porcarias que a gente vai acumulando, né? Fazer essa limpeza para quê? Para que o vaso esteja mais iluminado, mais limpo, para a gente poder captar essas ajudas que chegam para nós, que chegam sempre, sempre, sempre. Será que a gente consegue terminar, Moisés? Tem chão aqui, porque o assunto é grande para as próximas coisas. Se você deixar eu falar direto, a gente termina. Mas é que o direto a gente vai perder muita informação aqui. Então, olha o horário e vamos continuar. Entendeu? Gente, vamos lá. Entendeu? Vou mais um pouquinho aqui, vamos lá. Entendeu? Entendeu, vamos lá. Clarencio não teve dificuldade em localizá-lo, atendendo aos apelos de sua carinhosa genitora da terra. Você, porém, demorou muito a encontrar Clarencio. E quando sua mãezinha soube que o filho havia rasgado os véus escuros com auxílio da oração, chorou de alegria, segundo me contaram. Olha que legal. Esse pedacinho... Moisés, isso aí não dá para a gente pular. Não, então, esse pedacinho, o Clarencio não teve dificuldade de encontrar o André Luiz lá no umbral, né? Atendendo aos apelos da mãe do André Luiz. Mas isso aí Lísias está contando. Lísias está contando. Por quê? Porque a mãe do André Luiz, ela não está ali no nosso lar. Ela está numa outra esfera. A esfera dela é superior ao nosso lar. Superior ao nosso lar. Então, quando ela soube, né,
soube que o filho havia rasgado os véus escuros com o auxílio da oração, ou seja, ele tinha despertado, ele tinha melhorado, ela chorou de alegria. E isso, gente, vamos pensar assim, nossos pais, irmãos, que já foram nossos pais, já fizeram parte da nossa família, que estão em esferas mais superiores hoje, quando eles nos veem no processo de melhoria, eles ficam contentes, eles ficam alegres. Aí eles devem estar pensando assim, hoje está lá, Moisés fazendo live com Margarete. Aí eles vão dizer assim, mas aqueles dois aprontaram nas reencarnações passadas. Nossa, como foi difícil aqueles dois. Ah, ele disse que não. Não, eu que aprontei, tá bom. Agora estão lá fazendo live, tentando se melhorar. Aí esses nossos amigos espirituais, que fizeram parte das nossas existências, eles estão lá dizendo assim, nossa, agora eles estão criando novas causas. Eles estão num esforço agora de procurar se melhorar. Então, eles ficam contentes, eles ficam alegres. Sabe? Não é só os que estão aqui encarnados, os desencarnados também ficam. E aqueles que já fizeram parte da nossa vida, que estiveram conosco, que lutaram com a gente, que caminharam com a gente, viram as nossas derrocadas, viram as nossas quedas, estão vendo agora o nosso caminhar para cima. Eles ficam alegres, eles ficam contentes, ficam felizes pelo nosso avanço. E assim, todo espírito que ama Ilísias tem uma relação muito grande com o André, depois eles vão contar isso, ele está ali ajudando o André. Ele sentiu a necessidade de fazer isso por ele. E os espíritos que vão evoluindo, quando eles veem aqueles das suas caminhadas que estão vindo lá atrás, eles vêm para ajudar. Para trazer você. Porém, eles necessitam de um intermediário. Porque a mãe de André Luiz, se bem que ela esteja num patamar muito alto, ela não tem ascensão direta ao umbral. Ela precisa chegar em quem possa estar trabalhando no umbral, que nem é o caso do Clarencio, que é um resgatador de almas. Então, ela sempre pedia ao Clarencio, né, que é quem poderia conseguir tirar o André Luiz de lá. É por causa do padrão vibratório. Né? Padrão vibratório o André Luiz, a hora para ele conseguir ver a mãe, ele vai ter que dar uma mudada no padrão vibratório dele ainda. E a mãe também vai ter que fazer isso. Para poder ter a sintonia para eles poderem estar juntos. Mas aí vai ser as cenas dos próximos capítulos, tá? Quando ele vai perguntar, e onde está minha mãe? Aí na semana que vem, nós continuamos daqui. Porque aí vem uma nova explicação muito interessante da questão do desejo, da vontade, do querer, né? Isso vai dar um outro assunto para a gente conversar. Tudo bem, gente, por aí? Todo mundo quietinho? Agora, vamos ver o que a Érica já mandou aqui para mim. Alguém quer falar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Que hora é o lanche? Ah, hora do lanche. Tá bom, hora do lanche. Hora do lanche. Hora do cafezinho, né? Depois, mas depois você toma cafezinho com bolo, tá bom? Agora não é hora do cafezinho com bolo. Alguma dúvida, gente? Se tiver, escrevam aí. Vamos para as nossas ararinhas. Espero que tenha dado para entender aí a lição de hoje, né, do Nosso Lar, que é um dos livros, assim, que é uma escola de vida, que todos nós deveríamos ler e aprender com a experiência de André Luiz. Vamos lá? Ana Maria de Luna. Ana Maria de Luna. As pessoas mais importantes não se busca. A vida as apresenta a você. Nossa, que bonito. Agora para Lúcia Helena. Oi, Lúcia Helena. Não reclame do que te falta.
Agradeça pelo que você já tem. Para o Valdir. Valdir, ame-se, faça a vida valer a pena, floresça a alegria a cada novo dia. Isso mesmo. Agora para o Matheus. Oi, Matheus. Onde quer que vá, leve sempre no coração a alegria de viver. Vanessa. Oi, amiga Vanessa. Para tudo na vida há um jeito, um caminho, um tempo, uma esperança. Confie. Paulo Sakai. Paulo Sakai, superar é preciso, seguir em frente é essencial. Para Rosana Sakai. Rosana Sakai, ser feliz é questão de olhar tudo que nos cerca e perceber que temos mais que o necessário. Agora para o Rafael Sakai. Rafael Sakai, quando a alegria de outra pessoa for sua alegria, você terá entendido o significado de amar. Clara Iga. Clara Iga, não demore muito para perceber que é preciso pouco para ser feliz. E Cleia Iga. Cleia Iga, em qualquer dificuldade, não nos esqueçamos da oração. Elevemos o pensamento a Deus, procurando sintonia com os espíritos bons. Para o André Luiz Iga. André Luiz Iga, comece o dia com energia positiva e não permita que nada roube sua alegria. Para a Érica agora. Para Érica. Gente positiva é a que cai, levanta, sacode a poeira, sorri para a vida e diz: lá vou eu de novo. É, isso aí. E acabou, Moisés. E para quem for assistir o programa... Acho que teve mais. Não teve mais, não. Tá tudo Teve? aqui. Não teve. Tá todo mundo aqui. Se eu esqueci de alguém, E a coloca o Bruna? nomezinho aí. A Bruna, vamos para a Bruna. A Bruna, faltou a Bruna. Bruna, se há paz em seu interior, haverá luz em seu caminho. É que a Bruna não apareceu aqui no computador, ela apareceu aqui no WhatsApp. E a Roseli? A Roseli, vai para a Roseli. Merece? Merece. Merece? É. Então, Roseli e família. Roseli e família. Não, tem uma certa também. Não, aí vai ter o filho, a nora, todo mundo. Vai, Roseli e família. Roseli e família. Não pense em como as coisas poderiam ter sido. Pense em como elas podem vir a ser. Tá E certo. para Margarete? Não sei, você que sabe. A felicidade aparece para aqueles que reconhecem a importância das pessoas que passam em suas vidas. Continue amando o seu marido. Vocês viram a ararinha que ele mandou? Ele criou a ararinha, né? Vocês conhecem isso. É Moisés isso daí, né? Vocês já viram, né? Agora eu vou tirar uma ararinha para ele. Diz assim: não viverás nada que não seja para o teu crescimento espiritual. Por isso, Moisés está comigo. Tá? Para o seu crescimento espiritual. Viu? Gente, desculpa a brincadeira, viu? Vamos ver aqui o que o pessoal comentou aqui. Ana Maria de Luna, eu entendo que aquela conversa, aquelas palavras que vêm de dentro do nosso ser, com a maior simplicidade e sinceridade. Isso mesmo. Essa é a grande oração, Ana Maria. Muito bem. A Érica, deu para aprender bastante. Vocês são bem didáticos. Obrigada, Érica. Obrigada pelo carinho, pelo cuidado aí no Face. Obrigado pelas ararinhas, amigos. Aqui também. Ana Maria de Lula, muito obrigada pela ararinha. Ótimo final de semana para todos. E é isso, gente. Acabou, né? Semana que vem, nós estaremos de novo aqui, dando continuidade a esse finalzinho do capítulo 7 e começando o capítulo 8. Tá bom, gente? E na terça-feira, às 20 horas, se liga na história. A Érica está dizendo aqui, ó. Vocês são um casal muito divertido, estamos todos lindos aqui em casa com as brincadeiras. É, porque não tem jeito mesmo aqui, né?
A Ana Maria de Luna, pena que acabou. É verdade. Mas, ó, Ana, semana que vem tem mais, né? E a gente vai conversar mais um pouquinho sobre as questões do querer, né? Como é querer, desejar. Por isso que eu não quis prolongar hoje, porque vai dar conversa sobre isso, tá bom? Um beijo a todos, um bom final de semana, uma boa semana também, que se inicia a próxima. E na terça-feira, é terça, 20 horas, se liga na história, tá bom? E sábado, às 15 horas, estaremos aqui dando continuidade ao nosso estudo do livro Nosso Lar, sempre no primeiro e segundo sábados do mês. Gratidão, gente, por tudo. Moisés? Gente, muito obrigado a todos vocês que compareceram, que estudaram. Estamos no começo do ano, mas tem bastante gente acompanhando. E sempre, aos sábados, né, a leitura desse livro Nosso Lar e a explicação de cada parágrafo é para um entendimento maior, porque ler o livro em sequência é uma coisa, agora parar nos parágrafos e entender o que está escrito é outra. Isso nos traz um conhecimento muito grande. Que vocês tenham um ótimo final de semana, fiquem com Deus, muita paz, muita saúde a todos. Tchau, gente. Obrigada, viu? Gratidão. Gratidão à espiritualidade também, que nos permitiu estar aqui, nos auxiliando, nos inspirando e nos ajudando na live de hoje. E Ana Maria de Luna, manda um abraço cheio de carinho e obrigado pela dedicação de vocês. E nós que agradecemos a dedicação, o carinho e a atenção de vocês estarem aí nos ouvindo, tá bom? Beijão a todos. Tchau, tchau.